Bom, a gente está aqui no Memorial do Holocausto, aqui em Berlim. Acabei de assistir a exposição e aqui é o seguinte, eu estou andando no labirinto. Depois a gente vai colocar aqui umas imagens do labirinto por fora, enfim, para vocês terem uma ideia dos blocos aqui, ó, gigantescos. A ideia é que você caminhe por aqui pensando nas vítimas do Holocausto. Tem alguns blocos menores mais para frente, mas então, a exposição aqui mostra pra gente desde o início, né, da perseguição dos judeus, e é uma linha do tempo, na verdade, com muitas fotografias. Você vai acompanhando o raciocínio, né? Você tem vários escritos embaixo de cada uma das fotografias. Você tem alemão e inglês também. E você tem a opção de ouvir mas é um áudiozinho que você vai, né? Algumas das fotografias tem um numerinho, você digita, parecido com o que a gente usou também lá no museu em Amsterdã. Então, você pode acompanhar, é opcional, você paga 3 euros, foi o que eu fiz. E, enfim, você vai acompanhando essa linha do tempo. Quando você termina de ler, né, essa linha do tempo, de acompanhar as fotografias e ouvir os áudios, aí você vai para uma outra sala que tem no chão alguns trechos de diários e de cartas do pessoal que pereceu mesmo, né? Então em alguns casos são últimas palavras, enfim, últimos escritos, na verdade. É curioso, né, a gente pensar em como foi que esses escritos imagina o esforço, né, de fazer aqueles cartões postais chegarem até os familiares, enfim. Mas você tem ali diversos diários também de pessoas que registraram o que estava acontecendo. Tá tudo ali também. Tem alguns relatos, isso aí, ó, acabou com então uns relatos do que aconteceu com algumas crianças também. Então, não tem jeito. Depois que você é mãe, você lê essas coisas, só acaba com você. E depois você entra numa outra sala. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa já. São 4 salas. E aí você entra em uma outra em que você tem histórias das famílias. Não, tá certinho, essa é a terceira sala mesmo. Algumas das principais famílias judias, ó, tá vendo? Aqui já começa a diminuir o tamanho dos blocos. E aí você lê sobre como era a vida deles. Então você começa sempre vendo umas fotografias, né, de família de margarina, sabe? Tudo muito bonito. As histórias ali dos filhos e tudo mais. E aí o dia em que eles foram enviados para os campos de concentração. E são raríssimos os casos aí de pessoas que sobreviveram, mas tem alguns também. Aí você, enfim, você vai lendo ali, vai entendendo o que aconteceu com essas grandes famílias. O que eu digo de grandes famílias é que assim, a maioria delas eram famílias muito antigas, foram dizimadas, né? Então, aí depois você vai para uma outra salinha que vai te dar um resumo do Holocausto. Eu não filmei lá dentro, gente, porque não pode, tá? Por isso que eu tô aqui fora, andando no labirinto, conversando com vocês. Então, o Mozão já tinha feito esse tour aqui nesse museu, né, nesse memorial. Então ele deve ter ido beber alguma coisa, enfim, tô passeando aqui, daqui a pouco eu vou achar ele. Mas é isso então, aí na última salinha você tem esses resuminhos das histórias, né, de cada um dos campos de concentração. Assim, naquela sala que você tem os relatos, né, os trechos de diários, de cartas, de cartões postais e tudo mais do pessoal, você tem assim no topo da parede os números de mortos em cada um dos países. É gente pra caramba. Enfim, vale a visita. Eu vou virar a câmera aqui agora e mostrar pra vocês terem uma ideia. Nossa, tá vendo aqui os blocos já são bem mais baixinhos. Mas é isso, gente. É um labirinto. Vamos lá. Muito bem. Chegamos então ao nosso quarto aqui em Berlim. Já vou mostrar aqui pra vocês o nome do hotel que nós estamos ficando. Este aqui, ó. Hotel Ablon Kempinski. Muito bem. Então, esse aqui é o hallzinho de entrada. Temos aqui um guarda-roupa, aqui do lado também. Vou mostrar aqui
para vocês, bem espaçoso. Tem até uma balança ali pra gente poder continuar mantendo o shape na viagem. Então tá aí, ó, as nossas malas, então que a gente literalmente acabou de chegar. Essa aqui é a entrada do nosso quarto, tem essa areazinha de estar. Ali tá a nossa cama. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá a areazinha do frigobar. O que mais? Nessas gavetinhas aqui ficam os comandos de luz, ar-condicionado. Dá uma olhada aqui. Aqui também fica a areazinha do café. Então aqui nós temos algumas cápsulas. Tem uma chaleira elétrica ali também, se a gente quiser fazer um chá. E aqui açúcar, adoçante, a gente já usa isso há muito tempo. Aqui embaixo nós temos alguns livros, todos em alemão, obviamente. Tatiana não vai poder usufruir, porque infelizmente meu alemão, como sabemos, é inexistente. Aqui tá a área da cama. Isso aqui é uma... Eu esqueço o nome disso em português, é vanity. Isso aqui é uma penteadeira. Então tá ali os criados mudos. O que mais? Vamos dar uma olhada aqui no banheiro, ó. Um banheirão. Ali nós temos no cantinho o chuveiro. 2 pias. Estamos ali. Outra pia aqui do lado. E é isso, aqui no cantinho fica a área mais importante de um banheiro, não é mesmo? E tem uma porta aqui de saída, que dá pra saída do quarto também. Vamos dar uma olhadinha na nossa vista agora. Aqui estamos nós. Dá só uma olhada nisso aqui, gente. Não dá pra chamar de sacada, né? Enfim, é muito estreitinho aqui o espaço. Mas olha só isso aqui. Ali, onde nós estamos. Sensacional essa vista, pessoal. Então é isso. Nos próximos dias nós estaremos por aqui. Vamos passear bastante e vamos continuar gravando vlog pra vocês. Então, de cada um dos lados do arco, você tem uma cena diferente, ó. Vocês estão conseguindo identificar? Se ficar muito pequeno, muito ruim, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no Google. Porque existem essas imagens, né? Alguém já tirou fotos muito melhores do que essas imagens que eu estou fazendo aqui para vocês. Mas a ideia é essa. Tá. Você tem ali também. Ih, não dá para ver, gente. Bom, que vale a intenção.
pessoal. Cavinha de tijolinho aqui. Claro. Tô fazendo. Vamos passar o muro de Berlim. Aqui, ó. Oh, the Utes. Utes? Try it. Sei. Bom, nós estamos saindo de Berlim. Estamos indo para onde, mozão? Praga. Dessa vez a gente alugou um carro. Na verdade, o André alugou o carro. Foi fácil, mozinho. É tranquilo na Europa alugar carro, né? Você, na verdade, faz todo o processo antes, tudo pelo site ou pelo aplicativo, depois você só pega o carro e tá tudo certo. Precisa de algum documento especial, nada? Não, só precisa, na Alemanha, né? Precisa somente da sua carteira de motorista, seu passaporte e seu cartão de crédito, mais nada. Isso aí. Então, agora a gente está fazendo essa road trip aqui. Quanto tempo mais ou menos demora para chegar lá? 3 horas e meia, mais ou menos. Depende quanto trecho nós vamos pegar de autobahn, né? Porque autobahn, não sei se você sabe, não tem velocidade, limite de velocidade. Mas o que as pessoas pensam e não está certo, eles acham que em todas as estradas de Berlim, de Alemanha, é autobahn sem limite. E não é verdade. São só alguns trechos, né? Então, nesses trechos, você pode correr quanto você quiser e aguentar. Alguém está esperando para correr, né? É um pouco, não vou mentir não. Então, fazer o nosso apanhadão aqui de Berlim. Nós passamos 2 dias e 3 noites? 2 dias e meio e 3 noites. Porque nós chegamos aqui, era 1 da tarde da sexta-feira. Isso. Então, deu para aproveitar bastante. Nós visitamos o Museu Egípcio. Chama Niue. Então, Niue Museum. também foi muito bacana. Tem ali uma salinha de Roma, tem a salinha da Grécia também, não é só Egito, e é tudo muito interessante. É onde tem a Nefertiti, né? O busto da Nefertiti. Você vai seguindo ali a ordem certinha, a linha do tempo que eles montaram até chegar a Nefertiti, e depois você tem as outras salas temáticas também, tudo muito bacana. A gente visitou aquele monumento em homenagem às vítimas do Holocausto. Foi bem interessante, eu gravei um trechinho, então vocês viram aí, não vou me alongar muito. Visitamos também o Checkpoint Charlie. Eu não consegui filmar, a minha ideia era, depois de terminar, né, de ler tudo direitinho, ver toda a exposição, queria ter feito uma panorâmica ali, mostrando para vocês o muro todo ali, enfim, informações. Mas já estava na hora de fechar o museu, e aí eu não consegui fazer isso no final, mas enfim. Foi bom também, muito informativo. Lembrando que o Checkpoint Charlie não é somente ali a barricada, né? Vamos pôr assim. Na verdade, o complexo chama Topografia do Terror. Topografia do Terror, eu troquei o nome, gente. Onde tem um muro, que dá pra ver parte do muro, deve ter sei lá, 100 metros, 150 metros. Chama Topografia do Terror. Ali conta toda como foi, né, a ascensão do nazismo. Sim. Desde 1933 até terminar, né, em 1945. É bem bacana, é uma visita, eu acho, essencial para quem vem para Berlim. Sim. Tem muito conhecimento, tem que ler, né? Então, Venha com tempo. A gente passou o quê? 1h30 lá e não deu tempo de ver tudo. Não, eu li tudo ali dessa exposição, né, do muro, mas entrando realmente ali no prédio, né, porque a exposição continua dentro do prédio. Sim. Ali realmente chegou uma hora que eu me perdi, faltava 15 minutos para fechar. Teve uma salinha ali onde tem áudios e vídeos para assistir também. Aquela salinha eu só dei uma volta. Se você quiser ler tudo, você vai precisar de umas 2 horas, pelo menos. Depende também da velocidade que você consegue ler em inglês, né? Tem também alemão, evidentemente. A questão é que tem as imagens, tem muitas imagens ali que você quer passar um tempo observando os detalhes. Então, cuidado para não se perder e venha com o tempo. Exatamente. Mas vale muito, muito a pena. Essa topografia do terror e o monumento dos judeus, eu acho que tem que ter, porque dá uma bad, assim, não vou mentir, né baby? Você fica meio pra baixo, assim, mas é muito necessário, porque você tá aqui, né? Você não tá lendo livro, você tá aqui. Então, o Topografia do Terror, para vocês terem uma ideia, ele fica onde era o prédio da Gestapo, né? Então, quantas prisões aconteceram ali, quantas torturas aconteceram ali, enfim, isso passa pela sua cabeça, não tem como.
Então, isso é bacana aqui dessa cidade, né? Você vai vendo pontos históricos e é tudo coisa que a gente, né, que lê sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente conhece, então ver assim os lugares, né, passar por esses lugares é bem interessante. A gente ficou hospedado num hotel bem pertinho do... Chama Adlon. O Hotel Adlon. Bem pertinho do Brandenburg. Brandenburg Tor. É o prédio, para você que quer saber aí, que quando o Michael Jackson fez aquela cagada de quase jogar o filho dele pela sacada, é esse prédio aí. Pois é, exatamente. Ficou lá. A gente tirou algumas fotos, também vocês devem ter visto. E... bem bacana, né? É um hotel bem legal. Ele é um pouco caro, mas vale muito a pena, né, baby? Quem puder, vale a experiência. Sem falar que é muito bem localizado. Então, a gente não andou, por exemplo, 5 km de raio, porque ele é muito bem localizado de tudo, né? Então, você pode fazer isso walk distance. Dali você vai para o Brandenburgo, você vai para o Reichstag, você vai para a Ilha dos Museus, você vai para esse monumento dos judeus, para a topografia do terror, enfim. Ele está muito no central ali. Você faz tudo a pé. Faz tudo a pé. Aí você quer andar um pouquinho mais, você quer ir nas lojas, tem uma rua das lojas aqui, né? Onde fica a Apple, fica Ralph Lauren, enfim, onde fica as lojas. Aí você tem que andar um pouquinho mais. Mas é coisa de pega um carro, você pega um táxi ou você pega um metrô. O metrô acho que vai levar uma meia hora e de carro em 15 minutinhos você chega lá. A gente fez a experiência de pegar um ônibus e aí a gente matou a saudade do ônibus lotado, né? Pô, fazia década que eu não pegava ônibus, hein? Pra mim não fazia tanto tempo assim, mas gente, não sei se era o horário de pico, o que era, umas 4 horas da tarde? Mas não, era mais de 5. Tava bem lotado. Pois é. E ônibus é ônibus em qualquer lugar do mundo, né? Então venha preparado, tá? Mas é isso. Essa foi o resumão da nossa experiência em Berlim. Como a gente conversou, né? É uma cidade bem diferente de onde a gente estava. Lugar para comer. Lugar para comer. Bom, aí depende, né? Nós comemos bastante no hotel, porque tem um restaurante bacana lá. Sim. Tem um lobby também bem legal ali. Perto do hotel chama Boca alguma coisa. Põe assim, restaurante italiano Boca, você vai pegar. Muito bom. Muito bom. A gente comeu muito bem. Eu comi um risoto, a Tati comeu um pappardelle. E nós dividimos uma carne, um filé mignon, bem servido. Tomamos 2 coca, uma água e gastou 140 euros. Isso pode parecer caro, mas não é. Bem barato para nós, né, baby? Então. O que a gente faz, nós estamos fazendo aqui 2 refeições. A gente toma um café muito reforçado. O café do hotel é impressionante. Sensacional. Então, come muito no café e depois a gente só almojanta, sabe? Anda pra caramba. Então, isso permite você gastar um pouco mais na refeição, né? E vale muito a pena. Aí depois nós também comemos num outro lugar, chama Upper Steakhouse, se eu não me engano. E aí nós comemos hambúrguer, né? Sim, também muito bom. Muito bom. Esse é um lugar mais escondidinho, né? É um pouco mais escondidinho, mas o lugar é lindo. Sim. Bem bacana, uma delícia, o hambúrguer bem saboroso. Muito bem servido. Nós fomos na Hard Rock também, mas tava ok. Na minha opinião, tava pior do que Amsterdã. Bom. Eu tava com fome, então pra mim tava ótimo. E é isso, né, em relação a animais. Mas aqui tem muita comida de rua, tem pra caramba, tem essas salsichas dele, né, que paga 3 euros, acho. Pra quem faz gosta. A refeição. Então dá pra comer, tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos enfim. O que a gente tava falando antes é que é uma cidade bem diferente de Amsterdã, né? O que você achou? Com certeza. Uma cidade muito ampla, né? Amsterdã você se sente assim até meio, né, fechadinho assim, né? Mais acolhido talvez seja, porque as ruas são bem estreitinhas, né? As casas ficam todas uma do ladinho da outra, assim, você não tem muito espaço. E o centro também, né? Você consegue resolver absolutamente tudo ali naquele centrinho, né? No centro comercial. Você tem todos os restaurantes, todas as lojas ali, você consegue se virar super bem a pé. Aqui já é uma coisa um pouco mais distante. A gente se virou bastante a pé também, como a gente disse, mas aí eram caminhadas mais longas, de 20 minutos, né? Para chegar aí aos lugares. Não é nem o fim de mundo, mas é tudo muito amplo. As avenidas são mais amplas, os prédios são mais
agressivos, talvez, não sei, eles são mais quadradões, assim, então a própria arquitetura é bem diferente também. Amsterdã é uma cidade super lindinha, né? Aqui que você tem uma cara de cidade grande mesmo, os prédios todos muito imponentes, assim, o que é bacana são os prédios históricos, né? E são lindíssimos mesmo. É importante lembrar que muita parte de Berlim foi destruída na Segunda Guerra. Sim. Então, acredito eu que pelo menos 60% dos prédios que a gente vê por aqui foram reformados ou construídos novamente, né? Esse museu que nós fomos, também você vai passando por ele, vai ouvindo ali o áudio, o guide também, e aí você vai vendo que as paredes, assim, tá faltando reboco, sabe? Então eles dizem que não, a gente o próprio Brandenburg, manteve né? desse jeito. O próprio Brandenburg Tor, ele não é isso que a gente vê. O que a gente vê hoje está restaurado. Tem uma foto lá, mostra tudo detonado, né? Sim. Então tem que ter isso em mente. O que é legal é reparar, você vai andando na cidade, em determinados momentos você vai ver uma linha de tijolos no chão. É totalmente visível, porque tem asfalto, do nada você vê uma linha de um palmo mais ou menos, contínua de tijolinho. Isso é o marco que eles deixaram em alguns lugares para você saber que o muro passava ali. Exatamente. É. Eu fiz um videozinho, né? Você fez um vídeo sobre isso? Então você vai ver daqui a pouco aí. Eles vão ver. E é bem bacana, né? Quando você tá andando, você vê, olha, o muro passava aqui, né? Então... E é interessante porque, eu não sei vocês, mas eu tinha uma imagem na minha cabeça de que esse muro era uma coisa reta, que cortava a cidade, né? Varava a cidade de um canto ao outro. E não é bem assim. Esse muro, ele tinha curvas, digamos. É. E é isso, né? A gente passou 2 dias e meio, eu acho que 2 dias e meio... Eu já conhecia, né, Berlim? Toda vez que eu via, eu fiquei 3 dias e 4 noites. Já tinha feito toda essa viagem. Então, ficou 2 dias e meio, eu acho que a gente viu bastante coisa, né, Tati? A Tati conseguiu ver a maioria. Tinha um outro museu para ver, que era mais de história do mundo, assim, tinha umas paradas da Babilônia e tal. Mas talvez você não saiba, mas muita coisa em museu não é real. Né? Essa questão da Babilônia, por exemplo, perdi muitas horas naquele museu lendo tudo e tal, e eu queria ver a Babilônia, né? Esse negócio da Babilônia, que é os portões da Babilônia e tal. E aí quando eu cheguei, tem lá, lindo, bacana pra caramba. Aí tô lendo, aí embaixo fala, isso aqui é uma representação. Não é o que realmente é. Os fragmentos que nós temos tá tipo na sala seguinte, uma coisa nesse sentido. Alguns quadros. Aí você vê, cara, também. é uns quadradinhos desse tamanho assim, ó. Um monte, uns 1000 quadradinhos. Numas caixas, você fala, tá. Aí você pensa, né? Disso aqui vocês criaram um negócio lindo. Tá bom. Então Tem que acreditar, ué. Eu confesso que pra mim dá uma brochada, saca? É igual os esqueletos dos dinossauros, né? Tem gente que acha que, né, tá completinho. Você acha que vê o T-Rex lá no New York e vê o dinossauro completo, meu amigo? Não existe isso, cara. O cara tem 1, 2 ossos e imagina o resto, entendeu? Mas... Aí vão falar que eu sou negacionista, aí, tá vendo? Eu gostaria só de fazer um adendo aqui, você que me segue no Instagram, eu fiz uma piada sobre a Terra plana, eu não sou terraplanista, tá? O pessoal leva a sério. Foi só uma piadinha, tá bom? E aproveitando para falar, né, baby, perguntaram se a gente ia pra Itália. Explica o rolê da Itália. Sim. Então, tava tudo certo. Era o país principal, assim, era o que eu mais queria visitar. E quero ver Michelangelo antes de morrer, né? Então, eu queria muito visitar Roma, Florença, enfim, fazer esse esqueminha aí. Era a viagem mais longa que a gente ia fazer nós dessa íamos vez. a Amsterdã, depois iríamos pra Roma, e daí ia fazer Roma, Florença, Milão, Veneza, ia fazer toda a Toscana ali, né? Ia perder ali quase que 20 dias na Itália. Pois é, só que o que acontece? Quando a gente já estava quase bolando, aliás, né, quem bolou o itinerário todo foi o André mesmo, já estava tudo meio que completo, a gente, né, se lembrou de que, na verdade, nós fomos, como vamos dizer, a gente descobriu que era o ano do jubileu. Eu não tinha ideia que isso existia. Eu também não. Nós não somos católicos. Explica o que é jubileu para eles. Então, a cada 25 anos existe uma comemoração lá em Roma. E me corrijam aí se eu estiver errada, mas é uma comemoração que, né, quem participa dessa comemoração, quem vai até lá no ano do jubileu, tem todos os seus pecados remidos. Então é como se fosse uma resetada que você dá aí nos seus pecados, você precisa até lá.
Tá. Essa é uma das comemorações, mas tem festividades ao longo do ano todo. É o ano todo. Eu não entendo, é melhor você entrar em algum canal aí. Mas é uma parada católica que acontece somente em Roma, se eu não me engano, o ano todo. Então, a gente descobriu isso enquanto a gente estava programando a viagem. E aí eu entrei em contato com 3 guias turísticos de Roma. E aí os 3 falaram a mesma coisa. Falou, você já comprou as passagens? Eu falei, não. Então, não venha. Tá muito mais cheio, eu já conheço Roma. É uma cidade cheia naturalmente. Sim. O cara falou, cara, tá muito... Os 3 falaram a mesma coisa. Está muito cheio e caro. Tá pelo menos 1/3 mais... O sorvete tá 1/3 mais caro, imagina as outras coisas. E tem um agravante nessa história toda, né? Nessa mesma época, a Tati falou assim pra mim, você viu que o Papa tá doente? Eu falei o seguinte, agora sim é o motivo de nós não irmos. Porque se o Papa morrer, se nós estivermos na Itália, em Roma especificamente, acabou a viagem, porque vai ficar impossível aquela cidade. Você imagina, vai juntar o jubileu com o enterro do Papa, com a nomeação do novo Papa. Vixe. E o que aconteceu no final? Dito e feito. O Papa morreu, gente. Era para nós estarmos em Roma nesse momento. Aliás, já era para estarmos, porque nós íamos ficar 6 dias em Roma. O Papa, quando morreu, nós estaríamos em Roma. E isso ia dar um problema muito sério para nós. Porque, assim, não para entender, nós não somos católicos. Né? Não, a gente queria só ir para Roma. Pô, é uma pena o cara ter morrido, não é isso? Mas eu, por exemplo, eu preciso ver a Capela Sistina. Acabou, então... não se vê. Eu nem sei, aí, novamente, ignorância minha, o Museu do Vaticano tá aberto, eu não sei. Né? Eu vi uma imagem que tinha 200 mil pessoas na Praça de São Pedro. E aí eu mudei todo o roteiro para isso que nós estamos fazendo agora. E Londres não estava na história, né, Tati? Não estava. Mas agora tá. Mas daqui nós vamos então para Praga, depois nós vamos para Viena, depois nós voltamos para Alemanha, vamos para Munique. E por que Munique, né? A gente poderia ter ido para Viena direto, mas Munique porque eu quero mostrar para Tati aquele castelo, Neuschwanstein. O castelo é top demais. Falam que é o castelo que da Cinderela, né, foi inspirado. Não sei se é verdade. E daí nós vamos para Londres. Pega um avião, vai para Londres, passa acho uma semana lá e depois ele vai para Paris, não é isso? E aí encerramos. Daí acaba a viagem. É isso, pessoal. Estamos aí na estrada para Praga. A gente se vê lá. Próximo vlog será em Praga.